Muito bem. O que leva? Eu acho que todos nós já tivemos grandes professores, grandes treinadores, pessoas que, de alguma forma, fizeram muita diferença no nosso processo. Quando a gente trabalha com desenvolvimento humano, existe algo que é um pouco diferente, porque a gente começa a questionar e a conversar um pouquinho sobre o que é de fato ser um professor ou um treinador, qual é o meu papel, aqui, o que é que eu tô só mexendo. O que é que realmente cabe a mim? E muitas vezes, e para mim ao longo do tempo, uma das coisas que eu aprendi é que o mais importante de tudo tem a ver principalmente com aquilo que você tem como objetivo ou aquilo que você é enquanto você está como um treinador ou como um desenvolvedor. Muitas vezes eu vejo pessoas que elas têm o desejo de se tornarem treinadores ou estar na frente de um palco ou de um grupo, elas gostam de fazer isso, então muitas vezes a ligação que elas têm é com o prazer que aquilo dá para elas. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Quando você faz uma coisa que você gosta, você está num outro estado, mas isso não é suficiente. Muitas vezes, quando você vai se tornar um professor ou um treinador, mas o foco ainda é você, o foco é a tua alegria, o teu prazer, o dinheiro que você vai ganhar, a fama que você vai ter, ou o que quer que seja, isso não é suficiente. O que eu tenho visto é que, pelo menos, os grandes professores que me tocaram ao longo do tempo eram pessoas que tinham uma conexão com uma missão maior muito elevada. E essa missão maior, quando a gente olha para o Enneagrama, ela passa, em alguma instância, por uma libertação da condição humana. A condição humana que tem limitações mentais, que tem tristezas, que tem dificuldades. Existe um planeta em transição, existe um processo de liberação do coração, da alma e do corpo humano. Existem pessoas que elas de alguma forma, elas conseguem ser tocadas por isso e alinharem aquilo que elas fazem. O fazer delas torna-se um alinhamento de uma visão ou de uma visão maior. Então, se eu pudesse dizer uma primeira coisa que faz diferença para mim e que faz diferença, pelo menos, para todos os treinadores que eu vi, é perguntar, por exemplo, para você, o quanto você sente em cada célula do teu corpo que ensinar Eneagrama para você é uma missão de vida, que ensinar Eneagrama para você é uma coisa sagrada, que parte da sua existência nesse plano, nesse momento, é justamente alinhada com isso. A gente não tem só uma missão de vida, a gente pode ter várias missões de vida, a gente escolhe essas missões, mas eu, por exemplo, na minha crença, acredito que muito antes de eu pisar nesse mundo, nessa existência, dessa forma, eu fiz um pacto, eu fiz uma escolha, e essa escolha seria usar a parte forte da minha vida para me tornar um professor. E através do meu ensino e do meu aprendizado, iluminar o máximo de possíveis de caminho. Nenhuma pretensão de saber mais ou menos do que alguém. Sei que, em última instância, eu estou fazendo isso pela minha própria cura, pela minha própria história, mas eu realmente me sinto, me vejo com uma missão sagrada de professor. Eu sou filho de professores, pai e mãe, e eu considero ser professor a coisa mais sagrada do mundo. Por que eu estou falando um pouquinho de mim? Porque eu naturalmente estou mostrando para você algumas das crenças que estão por detrás. Né? Muitas vezes as pessoas perguntam, peraí, mas como é que você ensina o Eneagrama ou faz um treinamento? Qual é o formato? Qual é o plano de aula? Quais são os slides? Essas coisas são importantes? São extremamente importantes, como a gente vai falar ali. Mas não adianta você ter os meus slides, não adianta você ter as minhas técnicas, não adianta nem mesmo ter o conhecimento do instrumento, do produto que estão aqui, se dentro do teu coração, se dentro da tua sensação física, você não sente sensorialmente, fisicamente, emocionalmente e mentalmente que você nasceu para isso. Que você não sente que no momento em que você está sendo um instrumento para isso, você está alinhado com os aspectos mais elevados. A ponto de quando você está nesse papel de treinador de Enneagrama, você encontra o seu melhor.
Muitas vezes eu brinco que eu falo, o que será que o Nicolai, treinador, diria para mim? Né? Porque ele acessa um nível de consciência mais alto, um nível de sabedoria maior, e está completamente belo nisso. Nós costumamos a fazer isso. Então, quando a gente faz um processo de nos conectar com um futuro onde já existe um planeta, ou uma família, ou uma empresa, um mundo daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, eu não sei, aonde esse mundo eu consigo sentir que ele já é harmônico, que ele é um mundo de relações, de luz, onde o Enneagrama está fluindo e fazendo parte desse bem da humanidade, quando eu já consigo sentir que isso existe, está no futuro, mas existe hoje, e eu consigo sentir isso no meu corpo agora, fora do tempo, trazer para o agora, aí eu consigo encaixar no meu papel nesse espaço. E aí, qual é o meu papel? O meu papel enquanto instrumento, enquanto treinador. Quem são as pessoas diretamente tocadas? Como isso impacta positivamente? Será que eu consigo ver isso, sentir isso, perceber isso? O que eu acredito sobre isso? Então, quando eu falo dessas questões nos níveis neurológicos mais elevados, meu senso de propósito, meu senso de missão, meu senso de instrumento, esses são os elementos centrais que formam os professores que realmente tocam a alma dos outros. E aí, muitas vezes, você pode me perguntar, mas e se eu tiver só esses sentimentos, essas sensações, e não tiver as habilidades, ou os instrumentos, ou o conhecimento? Eu vou conseguir operar no mundo nessa forma de impacto? Ainda não. Mas por saber que você nasceu para isso, por sentir que essa é a coisa mais sagrada que tem na sua vida, isso vai te mover sem parar para ir atrás do que você precisa. Se você não tem as habilidades, você vai atrás de escolas, de cursos, de práticas, de conhecimento. Se você ainda não sabe o suficiente, você vai levantar todo dia para aprender, você vai ler, vai correr. O que vai conversar com pessoas? O que vai te mover para conquistar aquilo que você ainda não tem? Exatamente o seu senso de missão, exatamente o seu senso de entrega. Então, um processo de formar um grande professor vai passar primeiro por esses níveis neurológicos, vai passar primeiro por identidade, por propósito, por missão, para depois ter um alinhamento de crenças, né? Se eu ainda tenho algumas crenças, eu não posso, não mereço, não consigo. Uma vez que eu souber que eu nasci para isso, olha como que a coisa funciona. De repente vai vir um pensamento e vai falar, peraí, mas acho que eu não consigo. Não, peraí, eu nasci para isso. Se eu nasci para isso, eu consigo. Ah, eu não consigo ainda. Isso, eu não consigo ainda, mas eu vou conseguir. Porque nada vai mudar o fato de que eu nasci para isso. Percebe o que acontece quando você chega nesse nível de congruência de identidade, nesse nível de olhar para si mesmo? Todo o resto vai se mostrando e vai sendo construído. Você altera crenças, altera valores, vai atrás de habilidades, capacidades, conhecimentos que não tem, alinha comportamentos e atitudes, você começa a olhar para a tua vida e ver o que você faz que é alinhado com aquilo, porque está no corpo, está no coração, e o que você não faz vai sendo descartado. Então, um primeiro passo na formação de um grande professor envolve realizar esses alinhamentos nesses níveis mais elevados. E existe uma série de práticas e técnicas e movimentos que são realizados na mente inconsciente, que são realizados nos 3 centros de inteligência, até que você se sinta desta forma. É muito interessante a gente falar de alteração de senso de identidade ou de crenças, porque muitas vezes eu olho, quando o meu corpo ainda não sente isso, eu falo, mas espera aí, mas acho que eu não sou isso. Mas e se eu não for tudo isso? Mas e se não der? E aí eu começo a perceber que esse diálogo interno emana de alguém que ainda não tem essa sensação interna, mas que pode ser construída sim. No momento em que você faz uma transição de identidade, você olha para essas coisas e fala, esses pensamentos já não me pertencem mais. E eles operam de uma maneira diferente. Eu me lembro quando eu fiz um dos meus primeiros treinamentos como desenvolvimento humano, né? Eu vinha de uma carreira de engenharia, e eu me lembro que é um momento que eu me lembro até hoje. Eu estava conduzindo uma pessoa numa linha do tempo, e né, aquela história, será que isso aqui vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que funciona? De repente chegou lá na frente, essa pessoa era uma terapeuta,
uma terapeuta bem legal, então era uma responsabilidade maior, né? Um engenheiro conduzindo a terapeuta. Como é que será que esse negócio vai funcionar? E aí eu me lembro que eu cheguei e o processo dela foi lindo, eu comecei a olhar nos olhos dela, tinha lágrimas, e aquilo foi me espantando, porque eu falei, caramba, como será que esse negócio aconteceu? E eu me dei conta que eu me disse assim, peraí, mas eu sou um engenheiro. E ela virou para mim e falou, nossa, você seria um excelente terapeuta. E eu, sabe quando dá um tilt na cabeça? Eu falei, peraí, mas eu sou um engenheiro. E uma vozinha falou, ah, vá, né? Até parece. Uma parte minha funda queria acreditar nisso, mas a outra vozinha falou, porque o que acontecia naquele momento do tempo? Eu me via como um engenheiro, isso é uma percepção de identidade, no nível do ser, que estava fazendo algumas coisas terapêuticas de desenvolvimento. E aí eu me dei conta que eu precisava fazer uma transição na minha identidade, até chegar a um ponto onde eu, mesmo com os meus anos de engenharia, eu passei a me ver como alguém que nasceu para ser um desenvolvedor humano, que tinha um diploma de engenharia e que havia passado alguns anos assim. E isso fez toda a mudança na minha história. Eu fiz isso, eu me lembro muito bem, em 2007 eu passei 40 dias nos Estados Unidos fazendo uma formação como treinador, e eu peguei esses 40 dias para fazer essa transição de identidade. E no momento que o meu inconsciente fez essa mudança, foi interessante porque eu olhei e falei, peraí, mas eu nasci para isso, mas eu não sei falar ainda, eu tenho timidez, eu não tenho as ferramentas para isso, eu nunca fiz, então eu preciso correr, eu preciso começar, porque eu nasci para isso. E aí eu fui montando um plano de desenvolvimento que levou e vem até hoje e que nunca vai parar. Eu me lembro que eu fui olhando para todos os aspectos, desde os aspectos de design de um treinamento, até técnicas de aprendizagem, até a oratória em si, posição de palco, tudo, né, medições, tudo isso eu fui elencando e me dando conta do que eu precisava. Eu fui para o teatro ficar quase que um ano, fazer uma coisa que era difícil para mim, que era falar, eu fui para fonoaudióloga, eu fui para fazer programa de palestrantes, eu fui aprender sobre aprendizagem, eu fui me formar em formação de programas de design de ensino. Tudo que eu vi que eu precisava, eu fui atrás. Por quê? Porque o meu espírito, o meu corpo já entendia que aquilo era a minha alma. Então, se eu não tinha as ferramentas ainda, eu precisava ir atrás delas. E o interessante é que quando elas vêm, aí elas entram dentro de mim e elas já estão alinhadas. Existe uma coisa que se chama critério mais alto, que é uma das coisas mais belas que servem para motivar a gente a fazer coisas. Acho que todo mundo conhece histórias verídicas, tem uma que eu uso muito nessa história de critério mais alto, que é a história de uma mãe, inclusive brasileira, aqui na Flórida, lá no sul da Flórida tem aqueles parques cheios de crocodilos, né? Crocodilos, não, dos alligators. E tem uma história real de uma mãe cuja, né, o filho dela caiu num desses lagos cheio de jacaré, e ela pulou lá e arrancou o filho praticamente da boca do jacaré. Detalhe, ela não sabia nadar, tinha fobia de água. Só que, cara, na hora que teu filho cai ali, esquece. Esquece. Você já não quer saber se precisa nadar, se tem força para abrir jacaré. Você só entra lá, dá uma porrada no jacaré e arranca. Isso é critério mais elevado. Como é que eu posso operar como treinador a partir de um critério mais elevado? Tem uma coisa que é assim, no momento que eu estou na frente de um grupo, mas eu não sei o suficiente, mas isso... Cara, isso é foco em você. Eu não estou nem aí para o que você sabe. Neste momento do tempo, o foco é lá, é naquelas pessoas, é num planeta que precisa se modificar, é em pessoas que investiram, estão ali preparadas para receberem o melhor que pode ser dado. Então, quer saber? Se vira com as suas noias depois. Aqui o foco não é você. Aqui o foco é só entregar um critério mais alto. Só que, para mim, o critério da libertação espiritual planetária, da elevação da consciência, é um critério mais alto. Mesmo quando a minha cabeça vai dizer, muitas vezes dentro de organização, às vezes pisa numa organização, a organização nem sempre você é tão bem recebido, você tem uma série de elementos, às vezes, que não são legais. Eu posso até ter os meus diálogos internos, mas no momento em que eu piso ali, eu faço todo um trabalho comigo mesmo para me conectar com a missão, com a visão e com o objetivo.
E aí eu me conecto com a história da libertação da alma humana, da consciência humana. E naquele momento eu entro ali para falar para aquele grupo, seja esse um grupo de líderes, seja um grupo de um NA Coaching. Quando eu estou conectado com esse espaço mais elevado, imediatamente tudo no meu corpo flui para essa condição. E o máximo das minhas capacidades vão ser usadas. Claro que há capacidades que eu não tenho, e aí elas não podem ser usadas. E aí eu vou me lembrar de desenvolver elas num outro momento do tempo. Então, muito do seu trabalho vai começar primeiro pelo trabalho no teu eu, no teu ser, nos teus processos de conexão mais elevada. E ainda assim, quando isso estiver feito, tem uma série de estruturas e de processos que vão fazer bastante diferença. E é um pouco deles que eu vou falar hoje para a gente aqui. Então, eu vou compartilhar minha tela. Muito bem. E vamos lá. Muito bem. Mari, você me diz aí se está tudo bem? Instrumentos. Falar a palavra instrumento é simples. Não é uma palavra difícil. Acho que todo mundo tem a ideia de que você é um instrumento. Sentir de fato que você é um instrumento é uma outra história. Como que você pode fazer para, de fato, programar dentro de você o ser um instrumento? E aí não vai fazer diferença se você estiver com 2 pessoas na sua frente ou com 100 pessoas na sua frente. Você sabe que você é esse instrumento em todo momento, a toda hora, em todo lugar. Como que você faz para começar a sentir que esse chamado para usar o Enneagrama a serviço da luz, da consciência, do amor, não é um chamado, uma escolha só sua. É algo que vem de um lugar maior. É algo que vem de um espaço maior. Você não precisa nem considerar que isso vem do universo, de Deus, da consciência. Você pode considerar que isso vem da tua cidade, da tua família, de um planeta, de uma empresa que está pedindo por uma consciência maior. Basta você olhar meses à frente, anos à frente, está entrando numa empresa que está pedindo desesperadamente para ter uma consciência mais elevada. Como é que você consegue sentir que esse teu chamado para contribuir, de alguma forma, está conectado com isso? Existem vários aspectos aqui no meu ponto de vista que envolvem, por exemplo, essas capacidades e as formações de um treinador. Então, aqui, olhando, começando aqui da esquerda para a direita. Você precisa ter conhecimento do instrumento qual você vai usar e utilizar? Claro que precisa. Isso nunca vai acabar. Por mais que eu tenha todas as conexões que eu preciso, eu tenho as limitações do quanto eu conheço do Enneagrama. E na minha opinião pessoal, seja para ensinar os 9 tipos psicológicos, ou seja para usar o Enneagrama em combinação com programas corporativos, com constelações, com processos de cura, há coisas e elementos que são básicos, como, por exemplo, conhecer, em algum momento do tempo, os 9 raios, ou os 9 tipos, e conhecê-los no horizonte dos níveis de consciência. Você não precisa conhecer os 9 níveis de consciência do Don Riso e do Russ. Aliás, na verdade, a gente nem usa todas aquelas descrições, mas você precisa entender o tipo do Enneagrama, o raio, ou aquele ponto, como uma dinâmica de subida e descida. Você tem que compreender o que é um 8 mais saudável, o que é um 8 menos saudável, o que faz ele se tornar mais saudável, o que ele faz ele se tornar menos saudável. Então, conhecer esse Enneagrama na forma dinâmica e que envolve também o movimento das flechas. Porque as pessoas vão te perguntar, uma vez que você sabe aquele ponto, qual é o movimento que eu faço para melhoria? O que acontece com essa pessoa? Então, na minha opinião, a questão do conhecimento dos 9 tipos, ela deve ser, no mínimo, dinâmica, no sentido de ter uma percepção do horizonte mais saudável e menos saudável, e ter uma percepção dos movimentos horizontais aí das flechas.
isso é começar um processo de alguma forma. Tem uma coisa, gente, que eu acho extremamente importante, lembrando que tudo aqui são, obviamente, opiniões minhas, que é não se apaixonar demais pelo instrumento. O que significa não se apaixonar demais pelo instrumento? Eu conheço pessoas que são tão apaixonadas pela descrição dos tipos, subtipos e raiz quadrada dos subtipos combinados com as asas, que elas absolutamente se perdem nisso. E isso não é uma questão só brasileira, é uma questão mundial. Você tem que se perguntar, para que eu uso o Enneagrama? Para quê? E cada um de vocês vai ter uma resposta diferente. Alguns que vão ter um chamado de elevação da consciência, outros vão ter um chamado de aumentar o nível de autoconhecimento individual, outros vão ter um chamado de curar organizações, outros vão ter um chamado de melhorar as relações nas famílias, outros vão ter um chamado de melhorar as relações, de alguma forma, na cidade. Qual é o teu chamado? O que mais te toca? E você entender que o uso do Enneagrama está a serviço do ser humano, está a serviço dessa construção. Então, você vai usar o Enneagrama na medida certa para que ele produza isso. Não mais e nem menos. Vou dar um exemplo, que acontece muito. As pessoas começam a acreditar, a ter demais descrições dos tipos comportamentos. E aí começam a querer saber a descrição dos subtipos, a descrição das asas, a descrição de isso. E quando você vai ver, tem professores, pessoas envolvidas no Enneagrama, que estão há 15 anos compreendendo as descrições, mas elas não usaram essas descrições, por exemplo, para curar as próprias reatividades, para se conectar com um grau maior de presença, para usarem para o desenvolvimento da consciência, para o desenvolvimento mental, emocional e espiritual em si mesmo. E aí o que você fez? Você se apaixonou demais por descrições e não fez o que o Enneagrama nasceu para ser feito, que é usar estas coisas para a transformação do meu eu, para a transformação do outro. Muitas vezes, se eu entro num grupo e começo a mostrar as descrições dos tipos, há muitos casos onde o que acontece é aquilo virar um estereótipo, as pessoas se sentirem nas caixinhas, elas aprendem aquilo, acham muito legal, mas não sabem muito bem o que fazer com isso. E aí eu te pergunto, você sabia o que você foi fazer nesse grupo? Você não foi lá ensinar Enneagrama. Você não foi ensinar Enneagrama. Ensinar Enneagrama é um meio para conquistar algo ainda mais profundo, que você tem que ter muita clareza do que é. É o processo de cura espiritual? Então, naquelas 20, 30, 40, 100, 200 pessoas, é com isso que você está conectado. É isso que você entrega. É para esse o seu programa, para ajudar essas pessoas a realizarem a cura nelas. E eu vou usar o instrumento do Enneagrama da melhor forma possível para promover isso. Ou não, é para elevar a consciência de uma equipe, porque tem muito conflito ali e as pessoas estão com a saúde mental abalada. Então, é aí o seu compromisso. É com a saúde mental daquelas pessoas. É com a saúde mental daquela equipe. Você tem que amar o fato de ver pessoas trabalhando mais felizes. Porque, de repente, você já viveu a dor de estar numa organização e ver o inferno que aquilo pode ser quando se passa 10 horas. Você tem que se apaixonar por aquelas pessoas curadas, por aquela equipe feliz. Aquilo toca o teu coração. E, de repente, por sentir o chamado do Enneagrama, o Enneagrama entra como um instrumento para a entrega disso. Então, é muito importante que você tenha clareza. Eu gosto muito quando o Russ Hudson, que é um dos professores que eu prezo muito, ele fala, as pessoas falam que eu sou professor de Enneagrama, mas eu não me considero um professor de Enneagrama. Eu me considero um professor de presença, onde o Enneagrama é um instrumento para que as pessoas aumentem o grau de presença. Isso é uma declaração de identidade do ponto de vista dele. E se você vai olhar a história dele, ele começa primeiro aprendendo o Enneagrama de Gurdjieff, ele foi assistente
da Madame de Saltzman, que foi para quem o próprio Gurdjieff passou a escola antes de morrer. Então, ele tinha todo um trabalho de enneagrama de movimento, de presença, para só depois conhecer essa história de tipos, quando foi lá ser ajudante do Dom Riso. Então, a alma dele já falava em prática de presença. E até hoje, todos os ensinamentos vão em volta do enneagrama para ajudar o ser humano a aumentar o grau de presença. Assim como há outros professores que têm uma história diferente. No meu caso, eu me vejo, aí olhando para a identidade, como alguém que tem um serviço para elevação da consciência planetária, para recuperação da espiritualidade como algo no centro da vida na Terra. E o enneagrama é um instrumento incrível, maravilhoso, excelente, para ajudar nesses processos. Mas eu sou primeiramente apaixonado por um planeta curado, mais do que por um instrumento. A ponto de, se eu ver pessoas conseguindo isso de uma outra forma que não pelo enneagrama, a minha alegria vai ser a mesma. Por mais que eu sinta que o enneagrama me chama, que ele tem um caminho, que eu acho ele incrível, mas ainda assim, mais do que o próprio enneagrama, é o objetivo humano que envolve isso. Segunda questão, usar o enneagrama em si mesmo todos os dias. Foi um pouco do que a gente falou. Eu conheço as descrições do tipo, isso, aquilo, mas você tem uma prática de enneagrama diária, uma prática de presença, uma prática de observação da paixão do seu tipo, uma prática de observação dos mecanismos dos seus instintos. Eu tive a minha família inteira transformada pelo enneagrama. Quando o enneagrama chegou na minha vida, através de um programa corporativo, há quase 20 anos atrás, ele mudou a minha existência. Descobrir o meu tipo naquele momento me fez olhar que eu estava construindo uma vida baseada nos prazeres imediatos. E aquilo era uma corrida, né, como um 7, por exemplo, que me fazia começar muita coisa e não terminar, e que lá no fundo eu fugia, por exemplo, do meu próprio trabalho, que eu gostava, mas que não era uma missão de vida, e que eu estava louco para o final de semana ou para as próximas férias chegarem. Aquilo foi muito importante para mim. Ver que eu não conseguia receber determinadas críticas, e até hoje observo esse ponto. A Thaís, minha esposa, quando a gente se conheceu, já era professora de Enneagrama. A gente abriu o livro da Helen Palmer, que é aquele livro Enneagrama no Amor e no Trabalho, que é um super antigo, e a gente lá no final tem lá, né, estamos falando de um livro de 20 anos atrás ou mais, e tinha lá, né, relacionamento do 7 com o 8, e a gente lia lá o 7 e o 8 para ver como é que eram, e eram as mesmas questões. A gente falava, eu brincava, falava, ó, não vem segurando demais que o 7 escapa e foge, né? E você não vem fugindo. Tudo isso é usado, né? Eu tenho as minhas irmãs, o meu pai, a minha mãe, todos foram meus alunos. Eu uso o enneagrama com os meus filhos. Então, eu tenho, sim, o enneagrama dentro de mim todos os dias, embora eu tenho uma relação com ele no qual eu não vou me perder no sistema. O ser humano, ainda assim, é mais importante do que tudo isso. Muito bem. Aqui no centro, eu tenho que saber transmitir, provocar e inspirar. Eu tenho tudo isso, eu tenho essa conexão, eu sinto que eu nasci para isso, mas de repente eu estou na frente de um grupo, aqui eu estou falando de treinador, seja ele presencial ou virtual, e fica difícil para eu transmitir. Seja porque eu tenho uma timidez, seja porque o meu corpo ainda não está confortável na presença de um palco, seja porque eu não tenho as palavras adequadas para colocar, ou seja porque eu não tenho uma estratégia mental e um fluxo de ensinamento. Isso me limita? Claro que me limita. Não é o mais importante, porque tudo isso pode ser aprendido, mas te limita. Provocar, inspirar. Então, você vai precisar olhar para isso, sim. A direita deve honrar o enneagrama e estar profundamente conectado com isso. Então, a gente já falou bastante disso. Você ter uma relação com o enneagrama de honra. Você ter uma relação com o enneagrama de respeito. Existe uma grande questão que envolve, gente, aqui, para ser bem claro, muitas pessoas têm um contato com o enneagrama e, por mais que tenham um ganho inicial, elas se sentem aprisionadas, elas se sentem estereotipadas. Se você pega no ambiente organizacional, por exemplo, o risco disso acontecer é bastante alto.
Porque por mais que, num primeiro momento, que legal, as pessoas vão criando ideias do que são os tipos, e aí, de repente, elas começam a falar, olha lá o fulano que faz isso, olha lá o fulano que faz isso, olha lá o fulano que faz isso. Então, o que era um instrumento de aceitação, de compaixão, de percepção, passa a ser um instrumento de enquadramento. E muita gente vai falar, não quero isso. Então, como que você faz uma relação, como que você compreende também que a forma de apresentar o Eneagrama vai fazer muita diferença, não como um sistema de caixas, aqui a tua relação, a forma como você vê os tipos, a forma como você fala disso, as imagens que você escolhe. Como é que você pode fazer isso para apresentar como um instrumento de desenvolvimento e não como você isso, você funciona assim, até porque isso não existe. Na minha leitura, e principalmente, finalmente, não existe ensino do Eneagrama se não houver um altíssimo grau de presença, ou um professor ou um treinador que faz práticas de meditação diária e que consegue manter um grau de presença alto na frente de um grupo. Então, a prática de presença é algo que você vai fazer para o resto da vida, é algo que você faz diariamente, altera o campo vibratório de uma sala inteira. Se você estiver ansioso, fora de centro, com os teus centros de inteligência mental desorientado, com o coração que não conecta naquele grupo, com o corpo que não está enraizado, pode ter certeza que a tua interação com o grupo vai pegar e vai sentir, e esse grupo, de alguma forma, vai te levar. Você deve ser a âncora física, emocional e mental que vai sustentar, ou pelo menos abrir uma sustentação energética para o seu grupo. E as práticas de compaixão. Você vai precisar curar os 9 tipos dentro de você, ou pelo menos a compaixão que você tem com eles. Se algum deles ainda te irrita, vai chegar na hora do treinamento e você vai reagir a isso, sabendo que são espelhos, tá? Se algum instinto ainda pega para você, você vai reagir a isso. Então, de que forma você vai conseguir passar a ver esses 9 raios, ou esses 9 tipos, com a compaixão e com a percepção que eles merecem? Isso aqui tudo, gente, é bastante coisa. Vou mostrar aqui alguns pontos de desenvolvimento que eu acredito serem importantes aqui, indo já para níveis mais concretos e mais pragmáticos. É um pouco da fala que eu fiquei com vontade de trazer hoje aqui, que é um pouco do que as pessoas têm bastante dúvida. Eu estou chamando aqui, gente, de tijolinho da consciência. Por quê? Porque, na minha crença, o nosso trabalho é espiritual. Até porque espiritual é este mundo, é essa existência, somos todos consciências, espíritos, seja o nome que você der, em transformação e eterna evolução, a serviço, né, do grande plano de Deus, ou somos o próprio Deus. Essa é a minha crença, essa que move a minha identidade. Mas, né, no lugar de mas, eu preciso conseguir trazer desses níveis elevados para a Terra, para o agora. E aí eu vou precisar de competência. Aí eu vou precisar de estrutura, eu vou precisar de habilidade. Eu vou ter que construir o céu na terra fazendo tijolos. E aí, como que eu faço determinados tijolos? Vou colocar aqui alguns que eu acho importantes, né? Dentro da minha leitura e dentro da crença do próprio núcleo da consciência. Princípios de treinamento na área de desenvolvimento humano. Você precisa conhecer alguma coisa, por exemplo, de andragogia, que é como os adultos aprendem, de educação experiencial, que é como se ensina através da experiência, porque senão você vai virar um teórico, você vai falar de características de tipos, as pessoas vão entender mentalmente, vão achar legal, mas elas não vão se transformar. E se o teu objetivo é uma transformação do ser humano, você vai entender o que move o ser humano, como ele aprende, de que forma precisa ser apresentado, em que processo. A educação experiencial, ela vai te mostrar que, em primeiro lugar, vem a experiência, para depois vir a teoria. Como é que eu promovo experiências de aprendizagem? Eu fui me formar em educação experiencial há mais de uma década atrás, fazia parte de um grupo maravilhoso, a gente fazia rafting, a gente fazia escalada de montanha, a gente fazia um monte de coisas, produzia as experiências, os conflitos, para tirar dessas experiências a aprendizagem. E é a mesma coisa que a gente faz hoje com o Eneagrama, nos painéis, nos espaços. O adulto aprende dessa forma, e você precisa compreender alguns desses aspectos para colocar.
O ensino do Enneagrama através dos 3 centros de inteligência. Você precisa ensinar com a mente, você precisa ensinar com o sentimento. Isso envolve fazer as pessoas sentirem no coração delas aquilo que está sendo lidado, tratado. E como é que eu faço isso? Sim, eu preciso ter técnicas para que as pessoas conectem o coração delas. Na hora que eu apresento um 8, um 2, um instinto, será que a pessoa consegue sentir o sentimento, né, da inocência? Será que ela consegue sentir? Então, eu preciso ter algumas técnicas para produzir isso no grupo, né? Fisicamente, sensorialmente. Não basta eu falar do eu posso ajudar essa pessoa a sentir o que é ter um corpo mais tensionado e o que essa rigidez provoca nessa estrutura. Porque o ser humano aprende muito mais profundamente a partir do nível do corpo físico e do sentimento. Esse é um princípio andragógico. Primeiro, aquilo que me emociona e você me ensina, eu aprendo e não esqueço nunca mais. Aquilo que não tocou o meu coração, eu olho, eu acho bem legal, igual o programa de MBA, né? A gente paga uma fortuna, chega no final lá, aprende um monte de teoria, salva mal e mal o networking que a gente faz com as pessoas. Por que eu não produzo experiências? Porque eu não faço as coisas acontecerem. Eu tenho programas de empreendedorismo que valem, né? Existem programas que valem muito mais do que isso. O Enneagrama é a mesma coisa. Avaliação do treinador. É importante que você tenha um modelo que diga, olha, estes são os elementos fundamentais para ser um grande treinador. Esses elementos, por exemplo, na minha visão, eles envolvem elementos de design, que é o treinador fora da sala de aula. Será que eu sou capaz de fazer um diagnóstico do que aquele grupo quer, do que ele está precisando, do que é a minha missão? Transformar esse diagnóstico numa série de atividades, colocar essas atividades num plano de aula, desenhar algo que ele vai fazer antes do treinamento, desenhar algo que ele vai fazer depois. Será que eu consigo? Eu tenho essa habilidade de design? É uma habilidade super importante para eu fazer. Isso é uma coisa. Durante a sala de aula, tem habilidades necessárias? Tem. Eu me comunico usando, por exemplo, imagens, sons, sensações. Há pessoas que vão prestar mais atenção nas imagens. Será que o meu material dá suporte a isso? Ele está promovendo esse ensinamento? A minha fala para quem é mais auditivo, precisa de mais som? Eu consigo fazer movimentos ou fazer as pessoas fazerem movimentos para quem precisa aprender mais pelo corpo, para quem precisa escrever? Eu tenho habilidade para preencher o palco, para fazer a minha voz chegar lá na ponta. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz bastante tempo de fonoaudiologia para que a minha voz não acabasse no segundo dia de treinamento, porque eu falava do pescoço. E aí, se eu falar o tempo inteiro assim, chega no segundo dia de treinamento, acabou. Hoje eu falo da barriga, eu tive que mudar minha estrutura, minha respiração, um monte de coisa. Então, tem um monte de coisas que vão envolver você preencher um palco, aprender a olhar nos olhos dos participantes, todos eles, porque às vezes você tem tendência de olhar mais em um do que no outro. Como é que você faz para garantir que todo mundo sente que está recebendo a mesma atenção? Que a tua voz chega lá do outro lado? Que você se movimenta para que as pessoas virem o rosto e fiquem mais despertas e acordadas? Então, tem uma série de coisas que envolvem aí o palco mesmo, né? E elas são habilidades extremamente importantes. E no caso do universo online, vão entrar outras desenvolturas que acontecem aqui, dentro do universo online. Treinamento do Enneagrama e seus múltiplos níveis. Você vai desenhar um treinamento para ensinar, para modificar comportamentos, ou um treinamento para modificar ou dar habilidades para as pessoas, ou um treinamento para mudar a crença das pessoas, Você consegue enxergar no teu treinamento de Enneagrama em que níveis de transformação ele está acontecendo? E o quanto você está alinhado com isso? Extremamente importante também. Como se tornar um instrumento, a gente já falou bastante disso. Como ensinar, de alguma forma, a sua relação ética com o Enneagrama. Mais alguns tijolinhos aqui. Estrutura básica de um desenho de um programa, às vezes as pessoas têm muita dúvida, né? O que eu incluo? Quais são as práticas, os exercícios? Se eu for ensinar 9 tipos e eu tiver somente 1 hora, consigo? Consigo. Já tive que fazer muitas palestras assim. Ah, mas às vezes me dão 2 horas, o que eu mudo? Dá para mudar algumas coisas? Dá. Se eu tiver 4 horas,
Dá para fazer painel? Bem difícil. Em vez de eu fazer painel com todo mundo, eu vou fazer com um representante de cada tipo. Dá para eu usar aquilo para ensinar? Dá para fazer também. Dá para eu fazer painéis, que são as entrevistas, com objetivos diferentes? Sim. Tem painel que eu uso para ensinar o grupo, esse é um painel demonstrativo. Tem painel que eu uso para trabalhar o crescimento daquela pessoa, esse é um tipo de painel diferente. As perguntas são diferentes, o roteiro é diferente, o timing é diferente. Então, tudo isso envolve. Outra coisa, gente, que está aqui, que é extremamente relevante. Qual é a técnica que você usa para as pessoas descobrirem os seus tipos? Hoje existe um consenso nas grandes escolas ao redor do mundo que a melhor tecnologia para descobrir tipo é a autodescoberta, ou seja, o próprio participante chegando à conclusão de qual é o tipo dele. Por que isso é importante? Por algumas razões. Primeiro, até mais importante do que ele saber o número dele é o processo de autoconhecimento que ele faz para descobrir o número. Então, mesmo que seja uma coisa óbvia para você e você acerte, é importante que ele faça um esforço para descobrir. Porque quando ele chega e fala, cara, eu não sei se eu sou esse ou sou esse. Aí você vai dizer, olha, vamos olhar para a motivação, o que está por detrás disso? Mas eu não sei o que está por detrás disso. Então vai para casa e pensa, assiste esses vídeos. Mas eu quero a resposta rápida. Eu não vou tirar isso de você. Você precisa não saber, porque aí essa pessoa já começou o processo de desenvolvimento dela com o Enneagrama. Outra razão é porque as pessoas, em geral, não gostam de receber números ou tipos dos outros. E, normalmente, quando você faz muito isso, a pessoa faz assim. E uma terceira razão muito importante é que você, como treinador, você vai errar. E vai errar bastante, mesmo quando acha que tem certeza. Então, quando a pessoa está no processo dela, é muito melhor. Agora, peraí, eu, de repente, tenho 1 hora com aquelas pessoas só, como é que eu posso fazer? Eu posso usar testes? Pode usar testes. Vocês sabem que eu uso bastante teste, tem um aplicativo com teste. Posso usar outros instrumentos, cartas, posso dar textos para as pessoas lerem e ver como elas se identificam, posso dar vídeos e falar, ó, assiste esses vídeos e volta para mim e me conta. Tudo isso são técnicas possíveis. Dependendo do grupo que você está, entrevistas de tipo, eles são mais ou menos adequados. Mas mesmo que eu use testes, mesmo que eu use instrumentos que falam de fora para dentro, esses instrumentos eles vão dar pistas para a pessoa, orientá-la, mas em algum momento o processo de descoberta pode ser diferente. E hoje, com o mundo online, dá para você usar uma série de recursos para fazer isso. Técnicas de condução de painéis, né? São técnicas diferentes para tipos, instintos, subtipos. Quando você vai, por exemplo, entrevistar os sets, você tem pelo menos 5 pontos essenciais que precisam aparecer ali. Não é uma conversa livre, é uma conversa direcionada, não é uma conversa de coaching. Eu sei, por exemplo, as pessoas que estão assistindo, às vezes, num curso inicial, elas vão... É a primeira vez, elas nunca viram Enneagrama. Dependendo do que aquelas pessoas responderem, elas vão... o 7 é isso aí. Então, olha o que acontece quando um participante ali do painel, de repente, começa a contar uma história da vida dele que nada tem a ver com o tipo, ou quando ele senta no lugar errado. Você tem que saber como lidar com essas coisas, porque automaticamente o grupo vai começar a associar a ser um 7 com as histórias que aquela pessoa está contando. Então, como eu escolho por quem eu começo um painel? Como eu escolho quais as formas de perguntar? E como eu digo para alguma pessoa, olha, eu queria te convidar para sentar ali, esperar um pouquinho ali do lado e ouvir mais essas pessoas primeiro. Que tal se eu ouvir elas um pouquinho? E aí, quando eu sinto que ela não está batendo com aquele tipo, e lá no final eu viro para ela e falo, olha, pessoal, grupo, olha que interessante, já mostrei essas características, agora eu vou perguntar para o fulano, e vamos abrir um espaço aqui, eu não quero que vocês considerem isso como sendo o tipo 7, porque eu acho que ele ainda está na dúvida, mas eu vou perguntar para ele, tá bom? Combinado? Legal? Tá, como é que foi ouvir tudo isso? O que faz sentido para você? O que não faz? E aí, ali eu vou trabalhando. Mas eu já avisei as pessoas que o que aquela pessoa trouxer não envolve aqueles trabalhos de tipo. Isso vale para instintos, para subtipos.
e uma série de outras coisas em técnicas de painel. Que é diferente quando eu coloco, por exemplo, um grupo de gestão ali na frente, ou de pessoas, e o meu painel envolve mostrar para as pessoas o que fazer para elas se desenvolverem. Então, por exemplo, uma pergunta demonstrativa de 7. Olha, costumam dizer, o Enneagrama fala muitas vezes, que os 7, muitas vezes, eles são movidos pelo prazer, eles têm muita energia para fazer as coisas que têm prazer e, às vezes, perdem um pouco da energia quando não tem prazer, né? É isso mesmo? Faz sentido para vocês? Percebe que eu peguei um elemento que é importante ensinar, daquele tipo, e eu estou jogando para lá. E aí eu vou usando as respostas para ensinar as pessoas. Esse é um painel demonstrativo. A pessoa, ao falar isso, não está se trabalhando, ela está apenas contando. Está sendo útil para o outro, até mais do que para ela, muitas vezes. Que é diferente de eu falar, muito bem, costumam dizer que os 7, às vezes, têm uma certa dificuldade para tocar os sentimentos e o coração. Percebe como eu já vou mudando a minha fala? Porque eu preciso trazer esses 7 que estão assim, para uma calma maior. Vou alterar a minha fala. Eu sei que não é simples para ele. Trouxe minha energia para o coração. Muitas vezes eles deixam passar anos sem tocar alguma coisa difícil, um luto, alguma tristeza. Como é que é isso para vocês? Percebe que eu entrei no meu coração, eu mudei o campo, eu dei espaço, e aí eu vou ver. Se alguém começar a falar assim, eu já sei que essa pessoa não entrou na minha pergunta. Ela ainda está na racionalização. Eu vou convidar ela a respirar e vou, às vezes, falar para uma outra. Ou eu já observei no painel quem está no estado com a melhor resposta. Eu vou falar, olha, João, você está sentindo alguma coisa aí, não está? Você pode falar um pouquinho para a gente? E aí essa resposta dele, que é emocional, vai ser uma resposta que vai mostrar muito melhor como fazer esse processo. Então, todas essas são técnicas, elas não acontecem à toa. Muito bem. Outras habilidades importantes. Gerenciamento de grupo. Eu preciso conseguir ter processos de dinâmica de grupo. Por exemplo, gerenciamento emocional. Imagina que você chegou, e já aconteceu isso comigo, tá, gente? Imagina que você chega numa empresa ou num grupo, acabou de acontecer uma coisa super pesada, ou de repente eles estão passando por um processo de demissão, as pessoas estão ali dentro, não sabem se vão ficar, ou é um grupo aberto, onde as pessoas, a gente está passando por uma questão difícil no país, ou tem gente com conflito ali dentro. Como que eu entro numa sala que está com esse climão? Né? Eu consigo sentir aquela emoção e levar para uma outra emoção que eu gostaria? Se eu quiser levar um grupo para profundidade, eu sei. Se eu quiser levar um grupo para alegria, eu sei. Se eu quiser levar um grupo para reflexão, eu sei. Sim, eu consigo fazer a gestão emocional com técnica, fazer o gerenciamento desse grupo. Jornada do herói, então, cada um de nós, como treinador, tem uma jornada de herói diferente. Como todo herói, não acreditamos que somos heróis. Como todos heróis, duvidamos de nós mesmos. Como todo herói, temos medos, enfrentamos dragões. Eu preciso reconhecer qual é o momento da jornada do herói que eu me encontro, até para dar os meus próprios passos, porque são oitavas eternas. Você nunca está pronto. Você está pronto num determinado nível, e outro nível já começou. Então, tem todo um trabalho com o treinador dentro da jornada de herói. E aqui, finalmente, por último, é importante que eu tenha habilidades de apresentação, por exemplo, na montagem desse slide aqui, dessa aula de hoje que eu fiz hoje de manhã. Existe um cadenciamento? Existe um cadenciamento. Existe uma lógica a ser colocada? Com certeza. Existe uma técnica para eu dar feedback para um aluno? Existe. Sabe, existe técnica para alunos problema? Existe. Toda classe tem as suas pérolas, a gente sabe disso. Por várias razões. Às vezes aquela pessoa está passando por um momento muito difícil, ela tem uma resistência ao treinamento por uma razão que você desconhece, só que lá naquele momento ela está resistindo, ela está fazendo... Como é que você lida com isso? Como é que você dá um feedback sobre um comportamento não adequado? Como é que você mantém o seu estado emocional quando você é desafiado ou quando há um conflito dentro da sala de aula? Há maneiras de fazer isso? Há. Dentro do Enneagrama, como é que você lida com os seus espelhos?
De repente, você é um 2 do Eneagrama, que está naquele momento onde você está olhando para você e falando, ai, caramba, nossa, como eu manipulava e seduzia as pessoas, eu não quero mais isso. E aí, de repente, você entra para dar aula e tem um 2 ou uma 2 que olham para você com aquele sorriso, você começa a reagir e você começa a atacar, você não é mais natural, porque você está reagindo a você mesmo. Ou você está reagindo, por exemplo, a um instinto que é contrário ao seu. Você é um sexual reprimido e tem aquele aluno lá e pá, que fala com impacto e isso, e aquilo te toca em espaços extremamente profundos e te tira do centro. Como é que você lida com isso? Como é que você cura esses espelhos? Isso são coisas extremamente importantes para painéis e para grupos que a gente vai precisar olhar em algum momento na formação de treinador. Uma coisa que você vai precisar fazer, ou que já faz, né? Muitos de vocês já são treinadores excelentes, são apresentações infinitas, aulas, treinamentos. Você nunca vai estar pronto. O meu timing hoje, mesmo formando treinadores, é um treinamento meu novo, fica bom mesmo. Bom, no sentido de eu entrar ali fluindo. Aquela coisa de 3 dias antes eu posso ir lá e ele já está fluindo na quarta vez, na quarta edição dele. Normalmente, o que acontece quando eu desenho um programa novo é que, assim, a primeira edição, eu, por ser um mental do Eneagrama, eu coloco tanta coisa lá que normalmente as pessoas não conseguem ver 30% a 40% que está ali. Isso é um viés meu, né, de colocar uma quantidade de conhecimento enorme e muitas vezes não usar. Eu já conheço isso em mim, eu presto atenção. Isso não impede que eu coloque lá. Só que hoje eu tomo cuidado, eu vejo conforme o tempo se eu vou usar mais ou menos. Mas, no geral, do primeiro edição de um treinamento para o segundo, eu mudo de 30% a 40%. Porque há coisas que encaixaram, há coisas que não encaixaram, há dinâmicas que você tinha certeza que seriam maravilhosas, não deu o menor caldo. E tem coisas que para você eram bobas e que, de repente, aconteceu algo incrível ali. Ou, de repente, você desenhou uma atividade que você acha que vai levar 1 hora, deu 5 minutos, acabou. Fica um olhando para a cara do outro. Eita. Ou atividades que você fala, não, em meia hora vai. Deu 4 horas, tem pessoas chorando, rolando. Então, esses ajustes são absolutamente fundamentais. Eu desenho plano de aula? Desenho plano de aula. Eu sigo exatamente o plano de aula? Não. O fluxo da sala e o objetivo é mais importante. Mas eu tenho entregas a serem realizadas. E o plano de aula me mostra se eu estou muito fora ou se eu estou mais próximo. Porque ao longo dos dias eu vou tomando decisões. Ou ao longo de um dia só, se eu elimino uma atividade, se eu coloco outra. Então, essas coisas são importantes. Um plano de desenvolvimento contínuo como treinador, sempre. Eu vou estar sempre olhando. É mais conhecimento que eu preciso? É mais técnica de apresentação? É mais técnica de aprendizagem? Isso não vai parar nunca. Isso é o grande barato. E todos nós, treinadores, professores, eu acho que a gente tem uma coisa em comum. Nós somos apaixonados por aprender, né? Uma das coisas mais incríveis da minha vida é quando eu faço uma viagem ou eu vou para um retiro de uma outra pessoa e eu sento naquela cadeira, sem nada, sabe? Não preparei nada, não fiz nada. Eu sento ali e falo, cara, eu fico tão feliz de estar ali, dizendo, vai, manda, vai. Manda que eu quero aprender coisa nova, que eu quero eu me jogo, quero fazer, quero anotar, quero escrever. Porque é uma delícia, é incrível a gente estar aprendendo o tempo todo e fazendo. É claro que é um momento onde eu já aprendi demais e não estou fazendo nada, aí é um problema. E muitas vezes na tua história como treinador isso acontece, porque você começa a ter diálogos internos dizendo que você não está pronto o suficiente, você não está pronto o suficiente. Qual é o limite onde isso é real, porque de fato às vezes você está cru demais, ou o fato de que tem coisas que você só vai estar pronto fazendo, né? Você sempre está pronto para algum nível de ensino. E você nunca está pronto para o nível mais espetacular que um dia você vai poder ser. Fazer é um movimento extremamente importante e fundamental. Aqui eu vou falar como exemplo, gente, eu vou dar alguns exemplos do programa do Enya Trainer, que é o programa do Núcleo da Consciência. Tem várias pessoas aqui que vão participar agora em setembro. Então, eu para facilitar, para mostrar, para dar exemplo prático mesmo do como eu formo os treinadores, eu trouxe alguns elementos que vão aparecer ali, por ali. Não vou passar por todos eles, mas eu fiquei com vontade de compartilhar. Nunca fiz uma live compartilhando assim esses detalhes, né? Então, só para dizer, o Enya Trainer é o nosso programa do Núcleo da Consciência de Formação de Treinadores, é um programa
homologado pela Sociedade Brasileira de Enneagrama, certificado nos Estados Unidos pela IEA Global, enfim, reconhecido no mundo inteiro, um belíssimo programa, e ele foi desenhado aqui nestas etapas, né? Aliás, pessoal que está inscrito para setembro, amanhã é o grande dia, tá? Amanhã vocês vão receber o acesso e vocês vão receber todas as aulas, a instrução, as práticas. Tem coisa para fazer, tem bastante coisa para fazer, mas dá tempo, tá? Vai ser maravilhoso o processo que está lá. Então, hoje, o que a gente faz? Um treinamento, ele começa sempre muito antes dele começar. Se você está recebendo as pessoas numa sala de aula, não sabe nada sobre elas, elas não viram nada, não falaram nada, tem alguma coisa errada com o teu programa. Uma formação de um treinador não começa no dia que eles pisarem lá, começa muito antes. Então, por exemplo, no nosso módulo 1, que é online, que as pessoas vão ter acesso, toda essa construção de identidade, de propósito, toda essa percepção de missão já começa, porque eu tenho 30, 40, 50 dias antes para as pessoas mergulharem nisso. Tem uma indução hipnótica para as pessoas entrarem nesse processo. Tem a montagem de um Golden Circle, para quem conhece. E muitas vezes, aquele aluno, aquele professor em formação, ele vai olhar para aquilo e vai falar, não sei preencher nada disso. Não faço a menor ideia. Que bom que você sabe isso 30 dias antes. Porque saber o que você não sabe é extremamente importante. É importante você dormir e falar, caramba, eu nunca pensei, eu não tenho uma frase que define minha missão de vida como treinador de Enneagrama. Peraí, então vai dormir com essa e vai pensar, e os módulos vão te ajudar a colocar, e vai escrever, e vai receber feedback do treinador, e vai fazer avaliação, tudo isso envolvendo. Uma vez que estão feitas essas conexões com a identidade, com a missão, com o propósito, com a visão, a gente segue para o módulo 2, onde a gente já vai trabalhar as suas habilidades como designer. Então, você vai precisar ter um pré-projeto de treinamento. Ah, mas eu nunca fiz um treinamento antes. Você vai ter instruções de como montar um pré-projeto. Ah, eu já tenho um pronto. Usa isso, já tem umas primeiras etapas para você quebrar a cabeça. Até para você descobrir, não sei fazer isso. Você vai ter tempo para aprender, para criar, para mostrar a cabeça, para pensar o que você quer fazer, o que você vai montar. Vai ser de 1 dia, 2 dias, 4 dias, 10 dias? Tem uma avaliação que eu vou ver, que eu vejo uma a uma sobre as tuas características como treinador. Vou receber aqui um relatório e eu vou conseguir enxergar se o teu desenvolvimento envolve mais as questões de sala de aula, as questões de conhecimento do Enneagrama, as questões do design, e você vai conseguir ver isso, porque isso vai se tornar o seu plano de transformação, que começa 30, 40 dias antes, mas se estende para meses depois. E lá no final do ciclo, a gente vai fazer essa avaliação de novo e você vai olhar quais pontos você desenvolveu, quais você não desenvolveu ainda. Então, tem todo um processo que acontece. E depois a gente tem uma fase presencial de 7 dias. Estou usando isso, gente, para mostrar o exemplo de um design, tá? Como eu faço um design, por exemplo, estou usando esse próprio exemplo. E depois, tem uma coisa importante na minha crença. As pessoas fizeram tudo isso, elas trouxeram um projeto, elas passaram por uma semana intensa de preparações e percepções, mas isso não dá a elas um certificado de treinador, porque elas não treinaram ninguém ainda. É a mesma coisa que eu falar, vou te dar um certificado de chefe de cozinha, você veio para um curso, mas você não cozinhou nada. Você aprendeu como cozinhar, você viu as teorias, mas tá, como você avalia um programa de treinamento, o resultado dele? Pela entrega. Então, se eu estou formando chefes de cozinha, é como no MasterChef. Me dá aí o seu prato, eu vou comer ele. Se ele estiver incrível, ponto encerrado. Ah, mas eu fiz cordon bleu em Paris há 15 anos. Tá, mas sua comida é ruim. Então, você não está pronto. Está faltando algum pedaço. Num programa de formação de treinadores, eu preciso ver o teu treinamento. Ele precisa estar bom. Como é que eu vejo que o seu treinamento está bom? Se as pessoas que estavam nele foram transformadas. E aí eu preciso entender qual era o objetivo dele. É autoconhecimento? É equipe? É desenvolvimento? E se eu perguntar para essas pessoas se elas tiveram resultado e elas tiveram, uau, maravilha, fantástico. Então, depois dessa semana,
além de fazer a apresentação durante a semana, muitas vezes, você vai ter uma instrução para redesenhar o seu projeto com tudo que aprendeu e vai ter que colocar ele em prática. E é só quando você dá o seu primeiro treinamento e quando alguém do nosso grupo, e a gente incentiva o grupo a ir lá assistir, e eu recebo um feedback, uma fotografia, um vídeo, que aí o processo está certificado. Se fosse uma outra coisa, se fosse um programa de Enneagrama de 9 tipos, como que eu ia saber o final? Aí depende para que eu estou usando isso. Se o teu objetivo, por exemplo, é ajudar cada indivíduo ali a encontrar sombras e limitações e se expandir, quando que o programa termina? Quando aquelas pessoas encontraram aquelas sombras e limitações, já têm consciência delas e já trazem para a vida prática. Como é que eu consigo saber se elas fizeram isso? Não vai ser durante o treinamento, vai ser depois. Será que eu posso conversar com essas pessoas uma semana depois, 15 dias depois? Será que elas podem ter um questionário para responder? Será que eu posso falar com a família delas e ver se elas realmente mudaram? Tudo isso eu posso fazer. Mas tudo isso envolve o design, de alguma forma, daquilo que você vai falar. Só para vocês terem ideia, e aí para o pessoal que vai estar agora em setembro, isso aqui é um pouquinho do que vocês vão viver na fase presencial. Eu vou passar isso de uma forma rápida, mais para mostrar um pouco do que eu considero como coisas importantes, mesmo para quem nunca vai participar. Olha como estão as coisas. Então, as pessoas chegam no dia 1, né? E elas já fazem uma apresentação, vocês vão ver que vocês têm instruções. Então, primeiro dia, 9 horas da manhã, quem vai falar? Eu? É um programa de treinadores. Quem vai falar são os treinadores. Eles já vão chegar com uma apresentação pronta, cujo roteiro... Que apresentação é essa? Ela já vai falar da missão, da identidade, do pré-projeto, das coisas que tem para desenvolver. Ou seja, todas as atividades de antes vão ter que ter sido realizadas para que ela consiga fazer a apresentação, que vai ser apresentada para o grupo logo no primeiro dia. Então, percebe como está tudo absolutamente amarrado? Não tem como ela não chegar nesse estágio. E o grupo, ao ver aquela apresentação, já vai saber qual é o teu foco, se é empresa, se é cura, se é espiritualidade, e eu já vou jogar para o grupo. Vocês não são treinadores? Pessoal que é espiritualidade, hoje à noite vocês vão se juntar num grupo. Pessoal que é organização, vocês vão se juntar no outro. Porque essas pessoas vão começar a trocar conhecimento, e são todos treinadores, e já têm atividades em si. Você vai mostrar aquilo que você ainda não é bom. E outras pessoas vão fazer o inverso. Elas vão mostrar que elas são bons naquilo que você é ruim. O que vocês acham que vocês vão fazer em algum momento? Um vai ensinar o outro, claro. Ou pelo menos começar isso. Montar as redes de processo. Um programa de treinamento não existe em um dia, 2, uma semana. Ele existe ao longo de um processo. Logo no primeiro dia, aqui à tarde, a gente vai ter todo um processo, que aí eu vou conduzir, de alinhamento da identidade. Você já visualizou isso, mas eu não consigo garantir que já está em cada pele do seu corpo. Mas eu consigo conduzir você a esse espaço, usando técnicas de hipnose, de transe profundo. À noite você vai ter o que eu chamei de grupo Focus. É o grupo com o mesmo interesse que você. Treinadores que vão trocar atividades, vão ter projeto em comum. No dia 2, para treinamentos de Enneagrama, como é que eu faço o diagnóstico? Vejo o que o grupo precisa e desenho um objetivo específico. Etapas de um programa de treinamento, atividades de expansão do projeto. O projeto que você vai levar, gente, pode acreditar que no segundo dia ele já virou do avesso. Ele já multiplicou por 10 ou por 1000, tá? E logo no dia 2, aqui no final, a gente vai fazer um grupo diferente, que não é um grupo de foco, é um grupo cross. Que é o quê? Eu vou juntar alguém de organização com alguém de espiritualidade no mesmo grupo. Por quê? O foco é outro agora. O foco é o que um tem para ensinar para o outro de campos tão diferentes. Que elementos de um trabalho corporal com o Enneagrama que eu posso colocar numa empresa? E que pragmatismo de uma organização que eu posso colocar num trabalho corporal? Então, tudo isso é trocado de alguma forma. No dia 3, como é que eu desenho o ensino básico de tipos, instintos? Como é que eu conduzo os testes, a temporização? Como é que eu conduzo painéis? Como é que eu dou tarefas para os participantes? Da mesma forma, quem vai usar o Enneagrama, não para ensinar Enneagrama, mas para ter um programa de empresa, de constelação, de cura, de PNL. Como é que eu insiro o Enneagrama nesse processo de modo que ele dê suporte a esse programa?
No dia 3, a gente vai olhar para design de atividades. Você precisa aprender a desenhar dinâmicas, atividades, para rechear o teu programa que você está desenhando. No dia 4, como ensinar o Enneagrama nos 3 centros de inteligência. E tudo isso que vocês estão vendo aqui, uma mandalinha em azul, são dias que vão acontecer bastante no tapete, né, com a presença do chão. A gente vai usar a mandala para aprender de alguma forma. A gente vai olhar também no dia 4 à tarde na tua relação com os alunos. Quanto você projeta das tuas dificuldades, do teu tipo, dos teus instintos, as tuas carências. Você é um professor mega sexual, aí de repente você tem carências, você se conecta com alguns alunos, esquece de todos os outros. Você é um professor mega social, você fica conectando com tudo, tem um sexual reprimido, tem um aluno desesperado para conectar com você e não consegue conectar. Quais são os irritadores para cada um? Você sabe o que irrita um 2, o que irrita um 3, o que irrita um 5, o que irrita um 8? Você precisa saber. Você precisa saber o que te irrita. Você precisa saber o que irrita o teu participante. Eu não vou dar feedback para um 1 de forma direta. Eu tenho um jeito de dar o feedback para o 1 participante. Eu tenho um jeito de dar o feedback para o 7 participante, para funcionar melhor, né? No dia 5, a gente vai modelar trainers, maior barato, a gente vai ver, escolher algumas pessoas que fazem isso de uma forma muito boa, na visão de vocês mesmos, e eu vou aprender a usar esses modelos dentro de mim, aprender alguma coisa com essas pessoas, nos 3 centros de inteligência. Tarde do dia 5, eu estou chamando aqui de mandala walk, né? A gente vai caminhar em cima da mandala, para que você comece a perceber alguns movimentos que você precisa fazer, caso você vá conduzir pessoas no tapete. Ainda é um processo inicial, mas há alguns movimentos principais no corpo, no campo de energia, que a gente vai brincar um pouco com isso, para que você dê uma treinada nisso, tá? Não falei aqui no final do dia 4 e 5, essa apresentação dos Enia Trainers, é quando os treinadores de formação vão fazer apresentações já de pedaços do projeto dele, vão ser vistos e vão receber feedback do grupo inteiro, feedback esse que vai ser incorporado já nos processos e nas apresentações. Então, a gente está falando de manhã, tarde e noite. Esse é um programa, para quem está acostumado com o Zenia Coaching, é diferente, tá, gente? Esse aqui é trabalho de manhã, de tarde, grupo à noite, completamente diferente. É uma pegada, e é para isso que nós estamos aqui, tá? Dia 6, aí já entra numa outra fase, aí com tudo isso que você aprendeu, percebeu, não sabe, já nós vamos começar a esquecer as ferramentas, a mergulhar no teu inconsciente profundo e a programar todas essas coisas que foram aprendidas dentro do teu corpo, do teu inconsciente, principalmente usando processos de projeção. Nós vamos colocar você na jornada do herói e movimentar etapas que você ainda precisa fazer. Até que lá no final, no dia 7, na manhã do domingo, você vai fazer uma nova apresentação. Lembra que você fez lá no dia 1? Lembra que você vai fazer agora no dia 7? E aí a gente vai ver a diferença delas. Você vai ter treinado, aprendido muita coisa. E você vai fazer uma apresentação, lógico, o tema, né, não vou dar spoiler agora, e costumam ser momentos absolutamente emocionantes, que tem tudo a ver. Você sai desse programa, acabou? De jeito nenhum. Você está pisando só aqui nessa fase do mundo real. E aí você vai ter instruções para levar isso, para desenhar o teu projeto, para fazer o que precisa e muito mais. Por que eu falei um pouco do programa, mesmo sabendo que tem muita gente aqui que talvez já tem informação e tudo mais. Eu quis usar o meu design para mostrar um pouquinho das coisas que a gente acredita serem importantes. Aproveito para mostrar, tem lá no YouTube do Núcleo da Consciência, gente, tem esse vídeo aqui, não sei quem já viu, Princípios para se tornar um grande professor. Ele é um vídeo que eu fiz há uns anos atrás no Enneagram Institute, nos Estados Unidos, e ele fala de aspectos completamente diferentes. E ele é muito legal, tá? Então, eu acho, até pus aqui para clicar, ele joga lá no núcleo, é só você colocar esse título, né, Princípios para se tornar um grande professor, e você assiste ele aqui. Ele está... Pessoal, tudo bem? Espero que estejam me ouvindo. E super vale a pena, porque ele vai abordar aspectos que não estão aqui nessa fala, e são mais elementos aí. Muito bem. Falar um pouquinho aqui rapidamente. Esse programa de setembro é um programa de turma fechada, ele é um programa para os Enia Coaches.
ele é um programa, ou pelo menos para quem fez o NA Coaching 9 Raios, ou espiritual, então, o pessoal que é ainda de fora, que não tem uma jornada no núcleo da consciência, essa primeira, ou essa turma, ela é dedicada para esse grupo, e existe uma nova turma acontecendo já em julho do ano que vem, e essa nova turma, ela vai ter condições de abertura para pessoas que vieram de outras escolas, outras trilhas, ou dá tempo de você se programar até lá, por conta dos pré-requisitos que tem para cumprir, do conhecimento. Então, quem tiver interesse de vir conhecer o nosso, fala com a Thaís aqui, né? A Thaís está lá no YouTube do Núcleo da Consciência na agenda, que ela manda a apresentação para você e você já conhece desde já. Dá para você se planejar, tá de longe, os primeiros lotes são super mais baratos, quem chega primeiro tem, e ou pelo menos para você conhecer a estrutura desde já. A Thaís está com isso pronto para quem quiser conhecer. Muito bem. De alguma forma, eu não sei se isso ajuda ou assusta, né? Muitas vezes, porque eu tenho uma característica, gente, de ser extremamente exigente comigo mesmo. E embora eu saiba que talvez você não precise de nada disso e já tenha grupos, treinamentos e já faça transformação nas pessoas, eu tenho certeza que alguns de vocês fazem isso mesmo sem saber 1/10 ou nada do que está aqui, ainda assim, eu acredito que você pode atingir níveis muito mais elevados. E que sim, existe uma combinação entre um chamado de alma e trabalho braçal, e trabalho de hard work, e estrutura, e conhecimento. Muitas vezes eu estou mostrando aspectos aqui que as pessoas em geral não conhecem, né? Principalmente os alunos aí de NA Coaching, vocês entram, vocês veem que os processos são basicamente em estado alterado de consciência, são movimentos de energia, dá a impressão, muitas vezes, de que tudo que eu faço é simplesmente intuitivo, e isso não é verdade. O que acontece é que no momento em que eu entro para isso, tudo é esquecido, porque já está no meu inconsciente, e eu consigo me dedicar à minha conexão com a espiritualidade, com o grupo. Mas antes, gente, tem anos e anos e anos de design, de processo, de técnica, de conhecimento, do que leva as pessoas a aprenderem. Cada palavra, cada fala, ela tem muita técnica ali dentro, os próprios trabalhos dentro do tapete, o que é conduzido, uma quantidade de técnicas absolutamente grande. Então, tornar-se um treinador, hoje a gente acabou falando de aspectos muito mais pragmáticos, envolve isso tudo. E são coisas atingíveis para todo mundo. Essas estruturas estão à disposição para você aprender, para você fazer. Não basta você amar uma coisa. A demonstração de que você ama uma coisa é quando você está disposto a fazer o que for necessário para isso. Então, falando um pouquinho em critério mais elevado, até olhando para o meu raio do Enneagrama, para o 7, é lógico que lá atrás eu queria fazer as coisas mais prazerosas, era conduzir uma dinâmica, fazer alguma coisa, mas eu passei e ainda passo muitos anos fazendo as coisas que não são prazerosas, porque hoje isso já não é mais tão importante, mas sim o critério mais elevado, que é estar a serviço, promover a cura planetária, atuar na expansão da consciência humana e na cura organizacional. Essas coisas, para mim, são muito mais relevantes. E aí eu me levanto de manhã e passo o dia inteiro, às vezes, fazendo design. Eu passo muito tempo fazendo design. O que eu faço, o que eu não estou, vamos dizer assim, metade do meu dia em silêncio, fazendo práticas espirituais, ou entrando aqui dentro do meu inconsciente, eu estou no trabalho braçal mesmo, desenhando, apontando, fazendo diagnóstico, colocando espaço, né? Mariana, que está aí, sabe muito bem disso. Esse é um lado que muitas vezes as pessoas não veem, mas que ele toma muita parte. Estudos de técnicas de aprendizagem, entender como o adulto se transforma, entender qual é a linguagem para se fazer, né? Dentro da linguagem hipnótica, por exemplo, para ensinar a hipnose. Às vezes dá a impressão que eu fecho os olhos e tudo acontece. Hoje isso é verdade, mas a linguagem que está disponível para o campo operar através de mim envolveu por alguns anos eu escrever scripts de hipnose baseado em diagnóstico, usando as técnicas linguísticas exatas. Até um momento que isso está tão disponível que, sim, naquele momento eu não preciso mais me preocupar com isso. Então, se você vai a um concerto de violino, por exemplo, ou de uma orquestra, e de repente você tem uma experiência transcendental ali,
uma coisa incrível. Às vezes parece tão fácil para aquelas pessoas que você olha e fala, eles já nasceram com esse talento. Não é assim. Talento só não resolve. Talento só, o dom que existe para muitas pessoas, não resolve. Para você chegar à maestria, são milhares e milhares e milhares de horas de treino. A gente está aí vendo as Olimpíadas. Né? O quanto de trabalho tem por detrás de uma medalha de ouro. E parece que eu só cheguei lá e brinquei. O quanto de trabalho tem por detrás de uma medalha de ouro? Quanto de técnica, quanto de dia chuvoso, que você fez um negócio chato, que não era legal, que te corrigiu, que você foi atrás de outra, que você achou que... Isso tudo envolve esse processo. E se você tem, eu acredito que se você está nessa live, um chamado para ajudar a humanidade a se transformar, e a gente sabe que nesse momento de transição planetária, como a gente está tendo uma alteração da condição vibratória do planeta, tudo que é ao redor, seja no mundo físico e não físico, vai subir de nível de vibração. Então, a quantidade de curas, e aqui chamando de cura, harmonia que tem que ser desenvolvida nas pessoas, nos sistemas, nos países, nas organizações, é imensa. E nós temos um papel muito importante disso. E, aliás, nós somos poucos, porque vai se precisar de milhares, de milhões para fazer isso. Nós temos 7 bilhões no planeta. Então, chegou um momento onde este nosso trabalho, essa nossa profissão, ela é extremamente demandada e ela não vai cair. Nos próximos 20, 30 anos, gente, vai ter mais demanda do que gente para ensinar ou para criar harmonia ou para curar. Olha o que a gente está vivendo em termos de saúde mental hoje. E aí o Enneagrama até vai para um outro estágio hoje. Será que a gente precisa mesmo ensinar os 9 tipos? Ou já tem isso disponível? Será que eu não posso começar a olhar, peraí, como que saber os 9 tipos pode ser usado para auxiliar na saúde mental das crianças que não foram para a escola, dos professores que estão por aí, das pessoas que estão surtando dentro de casa? Percebe que você começa a dar um novo passo. É um momento mundial do Enneagrama, onde a gente olha para o Enneagrama mais aplicado. E sim, muitas vezes vai ser o teu trabalho ensinar os tipos e tal, mas tem muito mais que se abre, é infinito o que se abre e o que dá para fazer através do Enneagrama. Basta você olhar para as necessidades da humanidade. Um programa de treinamento é um produto. Como todo produto, ele atende necessidades. Há pessoas, empresas ou espaços que precisam daquilo. E você desenha para que ela tenha a necessidade satisfeita. Eu tenho um planeta precisando elevar a consciência. Eu tenho organizações precisando aprender a se relacionar melhor, a ter contato com missão. Eu tenho casamentos precisando de respeito maior. Eu tenho comunicação que ainda não transmite, que é extremamente violenta. Tudo isso o Enneagrama pode entrar para fazer essas coisas fluírem. Mas é importante que você reconheça que necessidade é essa, que chamado é esse que você tem e que você se coloque no caminho. E, mais uma vez, o mais importante de tudo é você atingir um nível de contato com esses níveis espirituais, de propósito, de missão e visão, que seja tão profundo que você não tenha mais nenhuma dúvida, né? Eu me lembro quando eu fui conhecer a Thaís, e até mesmo quando tivemos os nossos filhos, que a gente ama muito, eu tocava um espaço tão profundo nessa questão do ser um professor, de atuar para o conhecimento da humanidade de alguma forma a libertar, que eu sempre disse que isso era mais importante que qualquer coisa na minha vida, até mesmo que a minha própria vida, até mesmo que um casamento, até mesmo que tudo. E quando eu mergulho no espaço profundo, gente, isso continua sendo verdade. Isso não faz eu amar nem A, nem B, nem C mais. Mas existe algo que está, inclusive, em outras existências. Talvez você olhe e fale, peraí, mas eu não cheguei nisso, ou nem acredito, ou nunca vai chegar. Mas eu estou querendo mostrar um pouquinho como eu me sinto, porque eu fiz um trabalho para me sentir assim. Não foi do dia para a noite. E me sentir assim faz toda a diferença. Não faz diferença se você acredita que é verdade, que não é verdade, que tem outra vida, que não importa. Mas me sentir assim faz a diferença que faz a diferença para cada centímetro da minha vida ser dedicado para isso. E hoje eu não estou aqui para falar de mim, mas eu estou dando estes exemplos para mostrar coisas e falar de coisas que foram e continuam sendo extremamente importantes para mim. Critérios mais elevados. Tá bom?
Muito bem, gente. Como eu tinha prometido, eu vou aqui, e aí o Grego pode me ajudar, pedir para o Grego aqui abrir o nosso chat, e aí quem quiser colocar alguma pergunta, fica à vontade, eu vou pegar algumas perguntas, eu vou responder. Pessoal, eu sei que muitos de vocês têm tempo, têm horário, fiquem à vontade para sair a hora que precisarem. Eu vou ficar aqui para responder algumas perguntas mais um tempinho. Provavelmente não vou conseguir responder todas, dependendo do que vier, eu posso responder num outro momento, mas eu queria aí saber se alguém tem alguma pergunta, no que se refere, obviamente, né, gente, a essa missão do desenvolvimento como treinador de Enneagrama. Não vale outras perguntas hoje, tá? Grego, dá para abrir aí o chat? Deixa eu ver aqui. Legal, chat liberado. Vamos lá. Ô, Michel, tá acompanhado do filhão hoje, é? Isso aí. O... alguma dica para a escolha do projeto para levar o NA Trainer? Raíssa, querida, está no material que vocês vão receber amanhã. Tenho dica sim. Amanhã vocês vão receber um acesso à plataforma, e na plataforma estão todos esses elementos, inclusive como escolher. Mas vamos lá. Para este projeto, você precisa levar o projeto que mais encanta a sua alma. Sabe aquele que dá frio na espinha, que você escondeu, que você nunca teve coragem para contar para ninguém, que você não achava que você dava conta, mas que lá no fundo você sabe que é ele? Então, é esse mesmo que você vai levar. Mas eu tenho um outro projeto que é muito mais, numa empresa, ele não toca tanto minha alma, mas eu quero usar. Não se preocupe, você vai aprender como fazer isso. E lá no treinamento, durante alguns momentos, você vai usar o outro projeto também. E quando sair dali, você vai saber tudo que você precisa para usar nos outros projetos. Mas para essa semana presencial funcionar da forma mais profunda na tua transformação, a escolha é essa. É justamente aquele que a hora que eu falei veio. E uma parte sua tentou falar, não, esse não tenho coragem. Pode levar mais de um projeto, você vai precisar escolher um pré-projeto, tá? Você pode ter 10, mas você vai precisar escolher um, que é o que você vai, no material que você vai receber amanhã, colocar lá ele e mandar para mim. Está tudo bonitinho lá, precisa de um, tá bom? É pré-projeto, tá, gente? Porque tem gente que não sabe nada, e tudo bem, as aulas vão te ajudar a ter um pré-projeto, fica tranquilo. Aí, se mudar no meio do caminho, mudou, fica tranquilo, pode mudar também. Mas vai precisar escolher um. Mais alguma outra coisa? Não precisa ser do nosso programa, pode ser como para as pessoas de fora, que, enfim, fiquem à vontade, tá, gente? Sobre treinamento, vale qualquer coisa. Que mais? Mário, isso aqui eu respondo para você depois, tá? Eu vou adaptar você. Vai ser uma coisa incrível. E o que a gente faz com o medo? Critério mais alto, Márcia, querida. O planeta está precisando de cura. Você esteve na rua aí por muitos anos. Você tem um contato e sabe como esse planeta tem violência, sabe como as pessoas precisam de acalento, precisam de consciência, precisam de enneagrama, precisam de palavras. Sente isso no coração e vai com medo mesmo. O mundo não tem tempo para você se prender a esse medo, tá? Tem coisas que é porque eu não estava pronto para fazer algumas coisas quando meu pai morreu. Algumas crianças não estão prontas para perderem os pais, como meu pai perdeu os pais dele com 10 anos de idade, sendo uma pessoa que nasceu muito pobre. Nem sempre a gente está pronto, mas tem coisas que são necessárias naquele momento do tempo, que você precisa assumir. E na minha crença, todos nós estamos nesse momento do tempo. E é isso. Quando vier o medo, conecta com o filho que caiu na boca do jacaré. Conecta com o mundo que está precisando, mais do que com o seu medo. E vai assim mesmo. Pode ser um projeto utópico, Marília? Pode. Pode sim.
Até porque o que vai acontecer com o teu projeto utópico é que ele vai se tornar concreto. E eu sei que nesse momento do tempo você não acredita nisso, mas pode confiar em mim que eu já fiz esse programa por mais de 10 anos. Esse NA Trainer é uma evolução, mas ele já existia, parte dele na formação de treinadores. Existe um projeto com dança, expressão corporal e cura de traumas que a gente poderia combinar com o Enneagrama para uma organização, também daria para fazer. Se ele tocar o teu coração, eu vou adorar estar junto com você nessa. E pode ter certeza. Ah, mas eu não sei como fazer. Não tem problema. O como não importa, tá? O como vai ser descoberto. O meu projeto não é de Enneagrama, o Enneagrama é parte dele. Pode ser? Claro que pode, com certeza. Tá? Não são só projetos de ensinar Enneagrama, são projetos que usam o Enneagrama para a transformação humana e da consciência. E a gente vai ter que olhar para aspectos dele de forma diferente. Mas você vai precisar saber como encaixar o Enneagrama, em que medida, de que jeito, em que lugares, como que o Enneagrama potencializa os objetivos que você tem para isso. A gente vai precisar olhar para tudo isso. Tá? Ah, quem que vai assistir? Pode. Depois, isso aí, quem vai estar, algumas das perguntas que estão aqui, pessoal, quem vai estar no programa de setembro, eu vou responder lá, tá? Eu vou dar prioridade hoje para perguntas que sirvam para todo mundo, tá bom? Vou ser bem democrático. Deixa eu ver aqui. Peraí, o que passou? Ah, legal, Michele. O que eu acho que tem de novo depois das últimas transformações mundiais? Você tá, aí você pode fazer um assim, você está se referindo a questões da pandemia, a questões políticas, digital, a tua geração Y, Z, milênio, o que tem a ver? Bem, o que eu acho que não mudou é o amor, o nível de entrega e a conexão com os objetivos mais elevados. Eu acho que isso não mudou. Tem algumas mudanças que são claras e práticas, né? Vamos falar, por exemplo, da questão do digital. A gente aprendeu e foi jogado no mundo digital depois da pandemia. Então, o que aconteceu é que nós fizemos vários programas. Existe uma live minha, não sei se você já viu, que é como montar um programa digital de transformação. Essa live fala sobre isso. Ela foi feita junto com a Aprendix, com o pessoal do Canadá, porque lá atrás eu fiquei pensando, caramba, mas nós levamos autoconhecimento. Como é que eu faço para alguém do outro lado da tela viver uma experiência? Essa foi uma pergunta que está lá naquela live, tá? Se alguém quiser, ela está no YouTube do Núcleo, que é justamente quando eu tive que quebrar a cabeça para falar, peraí, como que eu faço você sentir do outro lado da tela? Como que eu faço você entrar no cardíaco? Que tipo de contato, de conexão? E aí a gente criou o grupo de Facebook, a gente montou. Então você tem, hoje existe uma questão que é o design à distância, que envolve tudo isso. Isso é uma coisa que eu acho bastante importante. Eu acho que tem uma coisa também acontecendo, e é um barato, porque a gente está vivendo isso, né? Agora que o mundo está começando a abrir, gente, eu não sei vocês, mas todo mundo que eu converso, todo mundo quer se jogar no presencial de volta. Ninguém aguenta mais. Inclusive eu. A gente aprendeu muita coisa, a gente não sabia os limites do online, a gente descobriu que o online pode ir muito mais longe do que a gente imaginava, mas a gente está descobrindo que tem lugares que não vai. A gente está descobrindo que tem beijos, abraços, emoções, processos, e que as pessoas querem isso. E existe uma questão de foco também. Então, são coisas que a gente está descobrindo como fazer, como essas coisas vão combinar de alguma forma. Eu acho também que transformações mundiais, elas também estão envolvendo hoje, na minha crença, como está lá naquela minha palestra lá do Congresso de Felicidade, um momento de transição planetária. Então, na minha crença, existe, de fato, uma alteração vibratória do planeta. E ao ter uma alteração vibratória, muito mais pessoas estão se conectando a aspectos elevados da consciência que não se conectavam antes. Então, eu estou criando o que antes, vamos falar em número, 10 pessoas, eu tenho 1 milhão de pessoas sendo chamadas para um processo de elevação de consciência que não sabem muito bem o que fazer com isso. Mas a abertura delas é muito maior, é muito mais rápida. Então, se antes eu desenhava um programa onde eu passava 4 dias,
deixando a pessoa tranquila, para depois falar, ó, vai, levanta aí da cadeira, vamos mexer o corpo, e ninguém... Hoje não, é logo no primeiro minuto a gente já vai, porque as pessoas estão mais prontas para mergulhar em dimensões do corpo, do inconsciente, da abertura, para fazerem processos, elas querem isso, até mesmo nas organizações. As organizações estão mais abertas para esse tipo de processo. E hoje a gente tem, por exemplo, sistemas de aprendizagem que envolvem muito mais ação, muito mais fazer, muito mais... Antigamente, eu ia ensinar para você durante 6 meses os tipos, para depois falar, ó, agora faz alguma coisa com isso. Hoje não dá mais, porque já está na internet, o cara já assistiu 1 hora e já saiu dando tipo para todo mundo. Então, você tem que ter um programa de treinamento que você consegue ou equalizar as pessoas antes delas chegarem para você, ou saber lidar com isso. Tem cara que chega sabendo 10, tem cara que chega sabendo 10.000, e você precisa consertar isso no meio do caminho. Porque você não vai conseguir parar ele vai sair fazendo tipo para todo mundo, ele vai ter errado, ele vai falar. Não dá para você falar, vai, segura mais. Não dá mais hoje. Ele vai fazer uma live amanhã com aquilo que ele não sabe. Então, você também tem que conseguir meio que lidar com isso. É a história do mundo em beta, né? O aluno vai fazer as coisas sem estar pronto. Você vai fazer as coisas sem estar pronto. E como é que você vai viver bem com essa história de não existe projeto acabado, existe só projeto em beta? E acho que tem uma coisa muito legal hoje, que você sabe muito bem, e opera muito bem, que são as redes, né? Antigamente você tinha, de fato, silos. Hoje você tem que... você, entre aspas, e o outro treinador, e o seu concorrente, a outra, vão se juntar em algum momento e vão falar juntos e vão trocar ideias, e a coisa vai acontecer dessa forma. O fluxo das pessoas é completamente diferente no processo de hoje. Essas são algumas coisas que me vêm aqui, mas eu sinto, assim, talvez a mais, de forma, né? Mas a mais importante não tem mais tanta etapa para você falar da realidade, para você falar de uma transformação emocional e espiritual. Você já pode ir muito mais direto ao ponto, porque um grande número de pessoas já está sentindo isso. E uma pandemia trouxe as pessoas a um estágio emocional onde elas já reconhecem, né, a questão da saúde mental e psicológica. Então, o que aconteceu com a Simone Biles não é um evento individual, isso está acontecendo de forma planetária. Então, isso abre um espaço para você poder falar muito mais abertamente. Você não precisa mais esconder tanto o jogo. E isso é muito legal, é muito incrível. Claro que você precisa adaptar sempre a sua linguagem, nos lugares que você está, mas o que as pessoas querem hoje é a cura. Talvez eu não use a palavra cura, eu use outra, mas eu estou falando de cura. As pessoas estão desesperadas por uma cura emocional, mental e emocional. Lá no final das contas, é isso que está mandando na história. Então, promover programas, levar o Enneagrama nessa forma, né, para esse mundo, para esse estágio, para este lugar. É um pouco do que eu acredito. Isso também tem muito a ver com a nossa missão aqui no Núcleo da Consciência. Há outros lugares, pessoas e escolas, que têm uma missão numa oitava diferente, que são, por exemplo, pessoas que nunca foram tocadas por autoconhecimento. Talvez eu tenha que adaptar a forma de apresentar de um jeito diferente, né? Então, e também isso é uma coisa que aconteceu, porque esse número de iniciantes está multiplicando por milhões, né? E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Eu, por exemplo, para mim é um desafio, eu teria que adaptar minha linguagem muito, porque é uma linguagem mais para pessoas que já têm um caminho um pouco mais profundo, pelo menos dentro do Enneagrama. Então, são coisas que a gente vai vivendo aí. Muito bem, existem temas que me apaixonam. Encaixa o Enneagrama. Aprendemos a encaixar? Com certeza. Aliás, é isso que eu espero, tá, gente? Eu gostaria de ver milhares de treinadores muito mais usando o Enneagrama aplicado do que ensinando o Enneagrama. Ah, porque ensinar o Enneagrama não é legal? Claro que é, só que a gente já tem bastante coisa dessa. E eu queria saber como que a gente transforma, então, as pessoas através do Enneagrama. Tá, eu já sei os meus tipos, eu quero saber o que eu faço com isso. Eu quero ver como que eu me transformo, como que eu me amplio. Eu organização, eu família, eu pessoa, e pode ser em tudo. Então, essa é a paixão. A minha paixão é o desenvolvimento da consciência, é a libertação do espírito humano. Então, na condição humana. Essa é a minha grande paixão. E é aí que o Enneagrama se encaixa.
né? É daí que o Eneacoaching surgiu. O Eneacoaching não é um programa especificamente de Eneagrama, ele surge para ter esse processo que foi desenhado de forma diferente. Muito bem, é mais completo que o curso de treinadores, é uma evolução, sabe aquelas coisas, é bem mais completo. E aqui o curso de treinadores não existe mais, né? Pelo menos eu não dou, ele continua lá na Iluminata, mas eu não faço mais, mas é um outro estágio. Quando eu pego uma coisa que eu desenvolvi há 10 anos atrás e paro com tudo que eu aprendi nesses últimos 10 anos e paro 6 meses para desenhá-la de novo, ela vai sair em outro estágio, não tem jeito. Délcio, querido, é possível participar da turma de setembro? Infelizmente nessa não dá mais. Essa turma de setembro é de fato para quem já fez o 9 Raios ou o Eneacoaching espiritual. Dói um pouquinho aí no coração, a gente sabe que o pessoal quer, só que eu tenho uma limitação de pessoas e a gente optou por essa turma vir com esse grupo que já está 1, 2, 3 anos juntos. Esse grupo vai fazer uma série de processos. Mas a turma de julho do ano que vem já está aberta, a Thaís já pode mostrar para você, já tem uma série de coisas, já dá para ir se preparando desde já. E a gente vai encontrar maneiras de você conseguir chegar, talvez sem ter tantos pré-requisitos, ou cumprir eles de uma outra forma. Tá bom? Peço desculpas, mas é isso aí. Muito bem. E quem quiser, já fala com a Thaís, já pega a apresentação, que você já vai vendo desde já, gente. Você já vai entendendo o que vai acontecer. Muitas vezes as pessoas falam, né? Aqui no núcleo a gente tem essa coisa dos pré-requisitos para Eneacoaching. Gente, eu sei que às vezes dificulta um pouco, mas a nossa exigência ela serve a um bem maior. Vocês podem ter certeza disso. A gente acredita em tornar vocês muito diferenciados em todos os aspectos. Então, é por isso, por esse bom caminho aí que a gente encontra e está sempre se renovando. Tá bom? Acho que é isso por hoje. Não sabia como ia sair, pessoal, espero que tenha sido útil. De alguma forma, lá naquela outra YouTube, do Princípios para se tornar um grande professor, é uma outra coisa, ali eu estou falando mais do coração, de aspectos que estavam acontecendo. Tem uma outra live no YouTube chamada O Futuro do Eneagrama, e aí eu falo sobre a tecnologia e o Eneagrama, como a gente estava discutindo, isso pode ser útil também. Eu vou pedir, talvez, aqui, conversar com a Mari, aqui no Núcleo, a gente criar uma playlist lá no YouTube do Núcleo, chamada Enea Trainer, treinadores de Eneagrama, para a gente também facilitar esses vídeos. Nós vamos gravar essa aqui, está sendo gravada, a gente vai colocar lá também. Então, espero que tenha sido útil, espero de coração, aos alunos que eu já conheço, queridos, eu estou empolgadaço, amarradão, vocês vão me amar e me odiar, mas vocês vão se transformar e vão ficar incríveis, vocês podem ter certeza. Meu compromisso é com eles. Como diz, meu compromisso não é agradar você nesse programa, meu compromisso é te ajudar a se transformar num curador de almas, ponto. Então, é com esse o meu compromisso. Mas eu ainda amo vocês da mesma forma. E para aquelas pessoas que estão tendo contato aí pela primeira vez, muita gratidão, eu espero que vocês tenham recolhido alguma coisa do trabalho de vocês, que vocês façam um bom trabalho. Peço desculpas, às vezes, se a gente manda beijo para um ou para outro, mas eu espero, de alguma forma, que vocês também se sintam incluídos, parte desse processo. Quando eu sentei para montar isso aqui, eu, de fato, estava pensando em todos os que sentem um chamado para usar o Eneagrama a serviço da luz e que talvez eu nunca venha a conhecer ou encontrar, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e nos vemos em breve. E amanhã, pessoal do programa de setembro, fiquem atentos, eu vou mandar uma mensagem no grupo e vocês vão receber o acesso e começarem os trabalhos. Fiquem com Deus. Beijão.